Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o professor João Trindade. Redes sociais em educação. Esse nome, ele é muito sugestivo, porque a primeira coisa que a gente pensa é WhatsApp, Facebook e outras formas de conexão digital nos dias de hoje. Mas quando a gente fala em redes sociais, a gente também tem que levar em consideração o fato de que nós vivemos em uma sociedade digital, online, on time, full time, conectada. E isso vai muito mais além de uma rede social. A gente tem uma mudança tecnológica tão grande que muitos aqui devem ter criado a sua conta em uma rede social como o Facebook, usando um computador, e hoje vocês acessam a mesma rede apenas com o celular. Foi-se a época em que o sonho de muita gente era ter um computador. Hoje a gente precisa, mas na verdade as pessoas hoje têm um smartphone, a ponto que a gente pode estudar numa faculdade, fazer um curso completo de graduação por meio de um smartphone, já que você tem ambientes virtuais de aprendizagem adaptados para o sistema Android. Também você não precisa mais do computador para ver um filme. A própria Smart TV, que é uma TV esperta, inteligente, uma TV com internet, ela te dá acesso ao YouTube, te dá acesso ao Netflix. Então, muita coisa que era função do computador há poucos anos atrás vai sendo distribuído por vários aparelhos na nossa casa, no nosso ambiente. Então, quando a gente pensa numa sociedade digital, uma sociedade em rede, a gente tem que pensar numa maneira muito mais ampla do que apenas uma rede social na qual você atualiza as fotos. O Pierre Levy, que ele também recebe a alcunha de filósofo da cybercultura, ele fala que o homem cria os meios de comunicação e os meios de comunicação mudam o homem. É só a gente pensar, por exemplo, que antigamente os livros demoravam muito tempo para circular, porque eles eram copiados à mão. E aí o Gutenberg inventa os modelos tipográficos, e qual é a consequência disso? De repente os livros são impressos em quantidade, e isso libera muito das energias produtivas do indivíduo. Antigamente o indivíduo ele produzia e não tinha tanta pressa, porque ele vai demorar anos para produzir um livro, e esse livro vai demorar anos circulando, daqui a 10, 20, 30 anos, durante o século todo, talvez, o livro dele ele vai ser a referência. Mas o modelo tipográfico faz com que a pessoa produza rapidamente o livro, imprima, já circule, e ele já quer produzir outro livro. E hoje em dia você tem o fenômeno dos livros digitais, na qual você tem um livro e aí você quer uma nova edição, revista e ampliada, você não precisa nem imprimir esse livro. A pessoa ela tem algum pacote, alguma assinatura que ela já tem direito a uma atualização, por exemplo. Então, o, o indivíduo ele cria as formas de se comunicar, a forma de criar sentido na sociedade. Só que quando ele cria essas formas, elas mudam a forma do indivíduo dar significado. Observa, por exemplo, a linguagem. Olha como a gente usa termos hoje que são representativos de como as nossas criações também nos mudam. As pessoas costumam falar que essas crianças de hoje em dia já nascem com Wi-Fi. A gente sempre teve a ideia da criança que ela aprende muito rápido a tecnologia, porque ela nasceu no meio da tecnologia, só que a gente fala que ela nasceu com Wi-Fi porque ela aprende tudo muito rápido, ela absorve a coisa. E daí vem exatamente o conceito sobre a capacidade de se adaptar a essa mudança tecnológica de nativo e migrante digital. O Mark Prensky, ele cunha esse termo para falar sobre indivíduos que já nasceram dentro de uma sociedade
que utiliza muito tecnologia de informação e comunicação, e ele se refere os migrantes daqueles que são anteriores àquela época. Então, na visão dele, é claro, ele está olhando em termos de mundo, não só de Brasil. Pessoas nascidas antes dos anos 80 são migrantes digitais. Eles vieram de um período analógico, telefone discado, quase quadro negro. Claro, ele está considerando não o Brasil, não é mesmo? Computador era uma coisa de geração para quem o computador era uma coisa de filme. Era comum vários filmes dos anos até 80 e 90 de um adolescente que hackeia o computador do Pentágono e ele vai ativar a bomba do juízo final. Por outro lado, é curioso essa afirmação dele, porque o que é uma tecnologia, afinal? Tecnologia, ou seja, vem de tecne, a habilidade. Então, a tecnologia é um mecanismo que o homem inventa para facilitar a sua vida, facilitar o mundo. Mas as pessoas hoje associam tecnologia a algo digital. Ora, um lápis é uma tecnologia e ninguém chama o lápis de tecnologia. Um caderno é uma tecnologia de registro, mas ninguém chama ele de tecnologia, por exemplo. Então, na verdade, o que isso quer dizer? Que em algum grau, todos nós somos migrantes digitais. Não apenas nós, nossos irmãos, nossos filhos, crianças que nasceram no começo do século XXI, elas não conheciam ainda o smartphone, por exemplo. Elas não conheciam o smartphone, se a gente considerar isso. Eles tinham uma tecnologia totalmente diferente, na verdade. Se a gente pegar aqui o iPhone, que vai influenciar o smartphone, ele vai surgir lá em 2000, entre 2006 e 2007, mais ou menos isso, fala a memória. E o smartphone vai ser uma versão popular, um nascimento, uma continuidade dele, não é mesmo? Então, essas crianças também são migrantes. No entanto, então elas também vão migrando de várias tecnologias, não é mesmo? É claro, você tinha muito da tecnologia do smartphone, do iPad, ele já existia bem antes, na verdade, ele já era lá oriundo dos anos 90, mas o formato popular dele, como o grande rival do iPhone, como a gente conhece, do tipo, você compra um telefone numa loja, ele vai surgir, ele vai ser muito influenciado pelo próprio iPhone. Então, a internet, a ideia do migrante, é exatamente esse choque geracional. E é curioso que isso ocorre, porque muitas vezes nós temos uma mentalidade não de nativo, mas de homem das cavernas. Nós às vezes idealizamos a forma de aprendizagem do passado e a gente não absorve as transformações do futuro. Quem é que lembra, por exemplo, a gente tinha caderno de caligrafia. A gente tinha caderno de caligrafia, mas hoje em dia a criança ela pega com o celular e digita, o professor se vira, o aluno puxa o celular e está digitando, fazendo um post na internet, por exemplo. Então a gente está sempre transitando por transformações, por alterações, por várias modificações na realidade. É por isso que pensar essa transformação na educação, ela tem que pensar a forma como a educação se adapta aos meios. Tem um conceito que é o design universal, que é a ideia de você preparar alguma coisa para ser utilizada em todas as situações e todas as condições, e o principal dele é a usabilidade. Quando você quer pensar em adaptar uma tecnologia, você tem que pensar a usabilidade. Como essa tecnologia pode ser acessível? Por exemplo, ela pode ser acessada por todo mundo? Vamos dar um exemplo de usabilidade bem prático.
Um professor, ele criou um vídeo, o professor ele deu a aula e ele quer que essa aula tenha uma versão online para fazer um resumo dos alunos. Ele não pode fazer um vídeo longo. Ele tem que fazer um vídeo de no máximo 3 a 5 minutos. Por quê? Porque ele vai jogar com a atenção dos alunos. Se ele criar um vídeo muito longo, o aluno se distrai. O aluno não vai querer assistir esse vídeo. Ele provavelmente vai jogar esse vídeo no YouTube. É uma plataforma que já vem instalada em todos os aparelhos celulares da atualidade. Por mais que o aparelho tenha uma versão antiga do Android, ele tem algum do YouTube. Ele acaba tendo um acesso ao YouTube. O aluno pode acessar, ou até em outro lugar, mas ele pode acessar de um celular. Ele pode ver com vídeo. E ele é muito mais prático do que você até passar um WhatsApp, não é mesmo? Então, a usabilidade tem a ver o quanto alguma coisa é acessível. Então, quando a gente pensa sobre o próprio uso das tecnologias, sobre o uso geracional, a gente tem que pensar se o nosso uso das tecnologias ele atende o princípio da usabilidade. Ele não tem suas limitações. Tenta pensar dessa forma. Vocês estão aqui assistindo a nossa webconferência. Não seria em outra webconferência que eu fiz, um aluno ele estava voltando do trabalho, estava no trânsito e ele estava acessando pelo celular. Então, o sistema do AVA ele tem um bom sistema de usabilidade. Por quê? Porque o aluno não precisa estar no computador. Ele pode acessar de um celular a plataforma e assistir a videoconferência. Então, o meio que é utilizado para promover a educação, ela considera até mesmo recursos mínimos. E hoje, basicamente, o que é um recurso mínimo de um indivíduo? É um celular. Eu conheço pessoas que estão fazendo faculdade de enfermagem e educação física e eles não têm computador em casa. Eles estudam tudo pelo ambiente do celular e, no máximo, quando tem um trabalho em grupo ou algum trabalho muito grande de pesquisa, eles vão no laboratório da escola. Então, a gente pensar uma rede social de educação, que eu fiz questão de trazer isso à tona no começo, é ir muito além de você pensar a rede social de conexão, mas pensar a conectividade no meio educacional. Pensar como a educação, na verdade, ela, de maneira direta e híbrida, ela se intercala com vários elementos da sociedade, vários recursos, várias formas de interpretar o meio com o qual a gente interage. É por isso que eu cito a André Filatro, que planejar o processo educativo envolve uma ação intencional e sistemática de ensino. Significa você planejar até mesmo o uso tecnológico, você planejar o uso da tecnologia, da comunicação, em prol da necessidade, em prol de qual resultado que você pensa. Não é apenas você desenvolver um processo e imaginar qual seria o tipo de resultado. Pelo contrário, você planeja a avaliação já pensando qual o resultado você espera que os alunos atinjam. Olha que coisa bem curiosa e interessante, não é mesmo? E é por isso que a gente pega esse conceito de uma educação que trabalha com as redes sociais, com as redes de comunicação, com a comunicação que o indivíduo tem com o seu redor, que ele trabalha exatamente com a ideia de hipertextualidade. Como o conteúdo programático de hoje, ele não se limita apenas ao professor. O professor não é apenas o professor, ele, na verdade, é um mediador. A gente poderia dizer que ele é um mediador pedagógico, por assim dizer. E ele faz essa intercalação. Ele promove a interação de vários conteúdos, de vários saberes, de informações como um todo. Ok? Boa noite, Gerson. Sim, lembra, olha só. Quando eu comecei a aula, a primeira coisa que eu procurei fazer é desagregar o senso comum sobre rede social. Por que eu disse isso? Se você considerar
vários estudos da teoria cognitiva, interação é a aprendizagem. A forma como o ser humano se desenvolve por meio da aprendizagem. Se ele conversa, se ele interage, se ele chora, se ele brinca, tudo na vida dele é aprendizagem. Então, uma rede social, se você considerar de tecnologia digital, é, por definição, uma rede de aprendizagem. Mas quando a gente usa redes sociais na educação, a gente está pensando nas mídias digitais. Então, como essas mídias digitais podem ser utilizadas para a educação? O Google Classroom ele foi projetado para ser um ambiente virtual de aprendizagem. E ele é voltado para a interação. Você pode, inclusive, intercalar ele com outras plataformas de chat, como, por exemplo, os recursos do Google Meet. Você pode desenvolver você pode usar o Google Form para desenvolver uma pequena atividade e colocar ele de maneira integrada, por exemplo. Então, o Classroom é projetado para isso. Outras plataformas não são projetadas, mas podem ser utilizadas. Olha, por exemplo, o Meet. Olha o Meet. O Meet, olha quantas redes sociais, o Meet, o Zoom, várias foram mais utilizadas para reuniões e para aulas. Por exemplo, nesse semestre eu dei aula para várias turmas, eu também dou aula na educação básica, e eu dei aula para várias turmas usando o Meet. Inclusive eu tive uma turma de quinto ano, que eles iam fazer o preparatório para alguns colégios no sexto ano. Suzana, o Teams também. O Teams que está associado ao Hotmail, veja, não é uma plataforma que foi concebida, mas passou a ser utilizada. Ela foi utilizada também por isso. Então eu dei aula para uma turma de quinto ano, que eles queriam fazer uma prova para um colégio federal, usando o Meet. No Teams, hoje à tarde, eu fui convidado a assistir um treinamento usando o Teams, usando exatamente o Teams. Então você tem uma plataforma que a princípio foi feito para ser uma forma de chat, uma comunicação na empresa, uma forma de interação, porque no Brasil, entre o final dos anos 90 e começo do século XXI, você tinha aquela ideia da videoconferência, que você contratava empresas como Pictoritel, que ele levava um aparelho na sua empresa e se conectava no mundo. Hoje em dia você faz uma videoconferência usando o WhatsApp, que eu conheço professores que davam, nesse mesmo curso que eu dei aula para o quinto ano, tinha uma outra professora que preferia fazer uma live usando o WhatsApp. Também tem gente que usou live usando o Messenger do Facebook. Olha que interessante. Então, você tem mecanismos que não foram planejados, mas foram utilizados. E nesse ano que passou, todo mundo usou o mecanismo mais à disposição, sem contar vários outros genéricos que todo mundo usava. Se a gente começasse a abordar os mecanismos de webconferência que foram utilizados, desde os mais famosos até os mais desconhecidos, a gente não ia parar. Entendeu? A questão o ponto é, você tem que como nesse projeto ele pode trazer a ideia de um uso de tecnologias educacionais para a sala de aula. Como se aplica? Como vai se articular esse uso tecnológico? Como os docentes vão atuar na sala de aula? Quais são os cuidados que devem se ter com isso em sala de aula? Porque a gente também não pode entrar num pensamento tecnocrático de que a tecnologia vai resolver isso, não é mesmo? Tipo, eu exibo uma coisa, faço outra e pronto. A tecnologia resolve. Não é só assim que as coisas funcionam. Pensa assim, por exemplo, isso, mas lembra, como você implementa? Você pode pensar da sua forma. Por exemplo,
Talvez vocês não conheçam, mas existe o conceito de um objeto de aprendizagem. O que é um objeto de aprendizagem? É quando você desenvolve um mecanismo que tem uma função pedagógica, exatamente uma. E ele é um pouco amplo. Por exemplo, imagina que eu quero. Imagina que eu quero que eu dei uma aula de polinômio, mas eu sinto que os alunos não aprenderam muito bem. Então eu quero fazer uma revisão com eles. Então eu criei um pequeno vídeo de 3 a 5 minutos, criei no meu celular, onde eu escrevo, falo sobre polinômios. Eu explico, eu detalho, tento usar uma outra linguagem. E esse vídeo tem 3 a 5 minutos. E eu coloco esse vídeo no YouTube. Esse vídeo, pode ser considerado um objeto de aprendizagem. Por quê? Qual é a função dele? Ensinar polinômio. É exatamente essa a função didática. Qual é a usabilidade dele? Alta, porque o aluno pode acessar no celular, por exemplo. Agora imagina, por exemplo, um desses aplicativos que você pode usar para aprender uma língua estrangeira, como um Duolingo. Ele pode ser considerado um objeto de aprendizagem. Ele tem a função de quê? Te ensinar uma língua estrangeira. Ele funciona num computador ou em qualquer celular. Mas como é que eu aplico isso em sala de aula? Eu posso usar isso como complemento da aula. Eu dou uma aula de inglês para os alunos e eu uso o Duolingo como exercício para casa. Olha, vocês vão fazer no Duolingo um exercício sobre família. Hoje eu falei sobre família, sobre parentes, vocês vão fazer em casa um exercício sobre família, por exemplo. E aí, então eu usei a tecnologia como complemento da aula, para que meio que uma negociação para os alunos não ficarem só usando o celular na sala. E a consequência disso é que eu vou poder corrigir. Então, isso acaba sendo um uso, entendeu?